Bom, pessoal, então a gente estava discutindo a questão das velocidades, das acelerações, né? A gente mostrou que a aceleração coordenada, constante, levava a paradoxos, né? Isso aí é realmente paradoxal, porque leva a uma situação em que você acelera com energia infinita e chega na velocidade da luz, né? Vamos ver o que acontece quando a gente tenta fazer uma coisa similar para a aceleração própria, né? Ou seja, a gente vai definir a nossa aceleração própria. A gente fez essa continha na aula passada, a gente vai ter uma derivada segunda desse cara aqui em relação a tal, né? E isso aqui a gente mostrou que é o seguinte, esse cara vai ficar, deixa eu botar nos dois formatos, vai ficar x 2 pontos mi, aí aqui é menos x ponto alfa sobre C2, né? E aqui mais x ponto mi, x ponto alfa, x... Espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui. Esse aqui está certo. Esse aqui está certo também. E aqui assim. Alfa sobre C2 aqui também. Vou botar o C2 aqui. Né? Então a gente viu que isso aqui era a nossa aceleração própria. Menos x ponto alfa sobre C2, né? Então, só para lembrar vocês um pouco do que a gente está fazendo aqui, o nosso x ponto alfa, você tem que lembrar que a gente está derivando em relação ao tempo próprio. Desculpa, o tempo coordenado. Como a gente está derivando em relação ao tempo coordenado, essa primeira entrada aqui ela vai ser constante igual a c. Certo? Porque, né, esse cara aqui é simplesmente c vezes t, quando eu derivo em relação a t dá c. Né? E aqui a gente tem as velocidades usuais. Tá? Isso vai ser bastante importante, porque quando a gente for para a velocidade, para a aceleração própria, o papel dessa aceleração do tempo, aqui, ou melhor, aceleração na direção do tempo, vai ser importante. Tá? A gente não vai poder desprezar isso, eu vou mostrar já por quê. Você bota a data de hoje também? Obrigado. Certo? Então, se você deriva mais uma vez esse cara, então, em relação ao tempo, isso aqui vai simplesmente ser zero, né? Então, vocês veem que a aceleração coordenada, ela tem naturalmente uma das componentes igual a zero. Ok? Agora, a aceleração própria, a gente pode escrever de uma maneira mais arrumadinha, né? A gente sabe que esse cara aqui, se você pega o ponto desse cara aqui com ele mesmo, você vai encontrar aqui menos x ponto alfa sobre C2 nada mais é do que 1 menos x ponto i sobre C2. Isso aqui é o que a gente chama de gama a menos 2. Todo mundo percebe? Isso aqui é 1 menos o módulo da velocidade ao quadrado sobre C quadrado. Isso aqui é o que a gente define como sendo aqui o nosso fator gama, tá certo? Como que ele é tradicionalmente definido. Então, vocês veem aqui eu tenho o fator de gama ao quadrado que vem daqui. Deixa eu só pegar. Tá, esse cara aqui é o quadrado. Isso. Tá. Aqui. Então vamos escrever a nossa aceleração própria igual da maneira que a gente fez na aula passada. Então derivada segunda mi d tal 2. Esse cara dá um fator de gama à quarta, tá certo? Veja, isso aqui é gama menos 2. Então eu vou ter x 2 pontos mi gama a menos 2. E aqui o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter uma coisa assim, ó, mais x ponto mi, vai ter um C2 aqui, x ponto alfa, x2 pontos alfa aqui, ok?
Até aqui tudo bem, pessoal? Só escrevi esse cara como sendo o meu gama a menos 4, aí botei em cima, ficou gama quarta, né? Esse fator aqui é um gama a menos 2, como a gente mostrou aqui embaixo, tá certo? E a gente tem aquele último termo daquela forma, e a gente tem que lembrar que x ponto alfa dividido por raiz de menos x ponto quadrado sobre c quadrado, isso aqui é o que a gente chamou de u alfa, que é basicamente um vetor unitário com módulo menos 1, né? É fácil ver que u alfa vai ser igual a menos x ponto quadrado dividido por x ponto quadrado dividido por menos x ponto quadrado, ou seja, menos 1, certo? E é daqui que a gente define o nosso projetor, ok? Então, se eu substituir essa expressão ali, o que eu vou obter, né? Eu tenho que multiplicar e dividir por esse cara aqui, então eu vou ter que d2x mi d tal 2 vai ser igual a gama a quarta, que multiplica x 2 pontos mi gama menos 2. E veja, esse cara aqui eu tenho que dividir por gama, eu tenho que dividir por essa raiz e multiplicar por essa raiz, certo? Para eu transformar esse meu x ponto gama em u, eu divido por esse cara aqui e multiplico por ele aqui, né? Divido e multiplico. Só que eu tenho que fazer duas vezes. Eu tenho que fazer para esse cara aqui e para esse. Mas isso vai fazer com que apareça no numerador um outro termo desse cara aqui, que é outro gama menos 2, certo? Então vai ficar mais gama menos 2, ou melhor, menos por causa do menos gama menos 2, u mi, u alfa, x 2 pontos alfa. Ok? Deixa eu ver se eu fiz uma bobagem. Espera aí, o sinal está certo. Eu tive que dividir por esse, multiplicar, ficou. Aqui, isso aqui é gama. Vou fazer de uma maneira mais simples. Então aqui é mais, né? Eu simplesmente, gama menos 2, preciso do menos lá dentro de qualquer forma. Tá, pessoal? Isso aqui ó, é só a mesma coisa de dizer que eu usei aqui também, que é gama x ponto alfa igual a u alfa, tá certo? Não tem aquele sinal de menos ali não. Se eu simplesmente jogo o gama para cá, vai aparecer um gama menos 2 ali e eu escrevo dessa forma, tá certo? Então, finalmente, eu tenho que d2x mi d tal 2 vai ser igual a gama ao quadrado agora, mais simples, x 2 pontos mi mais u mi u alfa x 2 pontos alfa. Certo? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o nosso gama ao quadrado, h mi alfa x 2 pontos alfa. Tá certo? Lembrando que o nosso h é o projetor, mi alfa nada mais é do que delta mi alfa mais o mi u alfa. Se você projetar um u aqui dá zero, né? Então h alfa u alfa vai ser igual, esse cara contraído com esse dá o próprio u mi, e esse vai ficar assim, u mi u alfa u alfa. Só que o alfa é menos 1, então esse cara aqui dá zero. Certo? Que é o projetor que a gente já tinha usado antes. Então, basicamente, a gente está vendo que a nossa aceleração própria é o projetor atuando na aceleração coordenada, tá certo? Só que multiplicado por esse fator gama aqui. Ok? Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Esse cara aqui é zero. Certo? Não tem aceleração na direção do tempo, porque eu usei o tempo coordenado como o meu parâmetro da curva, para parametrizar a curva. Então, se eu derivar segundo esse negócio, vai dar zero,
por definição. Certo? Agora, o que vai acontecer com isso aqui? Ou seja, como é que vão ficar as componentes desse cara aqui? Se eu quiser escrever essa aceleração, tá vendo? Eu escrevi a aceleração coordenada aqui, né? E pelo fato que eu acabei de dizer para vocês, né, que a gente usa o parâmetro, a primeira entrada desse vetor como parâmetro da própria curva, então a derivada segunda desse negócio é zero por definição, por isso que eu tenho zero aqui. Agora, quando eu calcular as mesmas componentes, quando eu calcular as componentes aqui, o que vai acontecer? Né? Ou seja, como é que vai ficar esse cara? dx mi d tal 2. Ó, esse termo aqui, eu vou pegar o zero aqui, para a gente ver o que acontece. Então, esse cara só sobrevive zero aqui, né? Ou seja, quando eu botar zero aqui, só vai sobreviver zero aqui, pelo delta de Kronecker, e vai pegar o zero do x dois pontos aqui, que é zero. Então, não dá nada, certo? Mas o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar o zero, certo? O alfa, x dois pontos alfa. Deixa eu ver se eu não errei nada, falta o fator gama, né? Gama ao quadrado. Deixa eu ver se eu fiz bobagem. O que isso diz pra gente, pessoal? É você pegar o U aqui, ó. Lembra, o U é esse cara aqui dividido pelo vezes o fator gama. Tá aqui, né? O U tá aqui. Então, esse cara zero aqui, ó, ele é constante. Então, tem um fator gama aqui, ó, no nosso U zero. Certo? Então, a componente zero da aceleração não é mais diferente, não é mais exatamente zero quando você vai para o tempo próprio. Tá certo? Porque o tempo próprio, ele tem uma relação mais complicada com o tempo coordenado. Tá certo? Ele não é simplesmente linear no tempo coordenado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente quer estudar o caso da aceleração própria constante. Certo? Essa aqui é a aceleração própria, né? Só que o que significa dizer aceleração própria constante? Porque agora ela tem necessariamente duas componentes. Quando a gente estava dizendo da aceleração coordenada constante, a gente podia dizer que não tem aceleração na direção 2 e na direção 3, não tem muito... a gente não está fazendo nada muito especial em fazer essa escolha, né? Porque você pode alinhar a direção de aceleração com uma das coordenadas, por simplicidade. Mas a gente pode resumir toda a nossa ideia de aceleração sobre esse cara aqui ser uma constante. E a gente viu que as consequências eram aquelas consequências não físicas, né, de velocidades maiores que da luz, energia infinita e assim por diante. Agora, se eu quero dizer que a minha aceleração própria é constante, eu tenho que escolher o que eu vou fazer constante aqui. Né? Porque essa componente é diferente de zero. E se eu for calcular a derivada na direção 1, também vai ser diferente de zero. Vai ser diferente de zero, não. É isso, não vai ser identicamente zero, tá certo? Então, o que eu escolho como constante? O que vocês acham que seria uma boa escolha para ter uma aceleração fisicamente motivada? Constante C? Como assim? Eu posso escolher uma constante. Não, eu digo, o que a gente vai manter constante? Porque o meu ponto é que a gente tem duas coisas agora. Digamos que a gente faça a mesma escolha, né? A aceleração é sempre na direção 1. Mas aí a gente vai ter também que d2x1d tal 2 é diferente de zero e é diferente disso aqui. d2x0, d tal 2. Então é claro que essas duas funções, você pode fazer a conta que você vai ver que não vão ser essencialmente diferentes. Tá certo? Então, quem eu mantenho constante? Eu mantenho esse cara constante ou esse cara aqui constante? É aquela mesma brincadeira da questão da massa. Ele está entrando na direção do tempo, então que a dilatação do tempo ele está experimentando sobre o diferencial está aumentando ou diminuindo? Seria isso que eu poderia intuir? Não, porque você tem que tomar cuidado que a aceleração aqui é em relação ao tempo próprio. Então por que ele está acelerando na direção do tempo? Então, o que você intui disso? Por que ele está acelerando? Eu só estou calculando como é que é a aceleração na direção do tempo em termos da aceleração coordenada. É só isso.
Então, quando você tem uma aceleração coordenada, isso induz uma aceleração na direção do tempo. Por enquanto, é só isso que a gente está intuindo daqui. Tá certo? Eu só estou mostrando para vocês que quando a gente vai para a aceleração própria, a gente não tem mais uma componente para controlar. A gente tem um quadrivetor complicado com mais de uma componente que a gente precisa, de certa forma, dizer o que significa esse cara ser constante. Tá certo? E o que vai significar? É a gente falar o seguinte: eu vou querer que dx mi d tal 2, dx mi d tal 2, esse cara é igual a constante. Tá? Então eu quero que o módulo quadridimensional desse vetor seja constante. Tá certo? Porque aí eu estou fazendo um constante, um invariante de Lorentz. Tá certo? E como é que fica o módulo desse negócio? A gente calculou na aula passada, mas vamos fazer de novo, rapidinho aqui. E aí a gente vê como que a gente pode fazer um truque para escrever isso como uma derivada total, ok? Então, ó, a gente usa essa expressão que é a mais simples, tá? Vai ficar assim. D2 x mi d tal 2, D2 x mi d tal 2 é gama a quarta, certo? Não é que o módulo tem que ser constante. Eu estou tentando fazer um modelo de curvas aceleradas na relatividade restrita. Quando a gente está usando a parametrização do tempo físico, do tempo coordenado, eu mostrei que se você escolher um x1 2 pontos constante, você chega a conclusões absurdas, ou seja, você chega a curvas que vão se acelerar mais rápido que a da luz e assim por diante, e requereriam energia infinita para poder serem implementadas. Tá certo? Ser hiperbólico, na verdade, ter cada vez mais dificuldade de se aproximar da velocidade da luz. Então, a gente está procurando que tipo de modelo de aceleração reproduziria uma curva física, certo? E aí, para motivar vocês em relação a isso, eu mostrei que quando você vai para a aceleração própria, você não tem mais só uma componente controlando o que está acontecendo. Você tem necessariamente pelo menos duas componentes. Então fica difícil você dizer como que você vai falar. Você vai escolher uma constante para esse e uma constante para esse. Só que se você escolher constante para esses dois aqui, ou seja, se você disser que esse cara aqui é constante e esse cara aqui é constante também, isso aqui vai ficar linear no tempo próprio, esse cara vai ficar linear no tempo próprio, e a gente vai continuar com coisas acelerando na velocidade da luz, mais rápido que a velocidade da luz. Tá certo? Então, eu estou mostrando que existe uma maneira melhor de introduzir essa aceleração, que é através da imposição de uma constante para o quadrimomento de aceleração, a quadriaceleração da sua partícula. Mas isso conecta com a ideia de cima? Sim, a gente vai impor isso aqui, a gente vai resolver as equações analiticamente e vai poder calcular esses caras todos. A gente vai fazer tudo isso agora. E isso aqui vai dar para a gente os elementos para a gente construir as coordenadas de Hindley, que são essas coordenadas que seguem observadores acelerados. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim. X mi, meu 4. Mi, H, mi, alfa. Deixa eu fazer assim para ficar mais. Alfa, mi. E depois x 2 pontos beta h beta mi. Todo mundo consegue seguir essa expressão? Eu usei essa aqui e apliquei ela nela mesma, tá? Subi desse índice à vontade aqui também, porque a gente pode. E obtive isso aqui. Mas você veja que isso aqui é um projetor aplicado num projetor. Mas o que acontece com o projetor no projetor, pessoal? H mi alfa, H alfa beta vai ser igual a delta mi alfa mais o mi, o alfa, mais delta alfa beta mais o alfa, o beta. Bom, essa delta com essa delta aqui dá uma delta de mi beta. Todo mundo entende?
uma delta de crônica, uma delta de crônica, dá uma delta de crônica. Essa delta com esse cara aqui vai ficar assim, U, Mi, U, beta. Esse com esse cara aqui vai ficar U, Mi, U, beta. E esse com esse vai ficar assim, ó, esse alfa com esse alfa aqui vai dar U, né, que dá menos 1. Vai ficar menos U, Mi, U, beta. Um desse corta com desse cara aqui e sobra o quê? O próprio projetor H, Mi, beta. Tá certo? Então esses projetores eles são idempotentes. Você pega qualquer potência dele e dá ele mesmo. Bom, então a gente fez isso aqui, cortou, sobrou esse cara aqui e a gente pode voltar para cá, então vai ficar assim. dx2 d tal 2. Vou chamar assim para escrever mais compactamente. Gama a quarta potência, x ponto mi, h mini, x ponto mi. Certo? Porque ó, esse cara se combinou com esse, eu botei, tava alfabeto, deixa eu deixar alfabeto para não confundir. Tá certo? É só o produto então desses caras com o nosso projetor aqui, ok? E como é que fica essa expressão? A gente pode escrevê-la explicitamente, né? Como é que fica? Deixa eu ver aqui, só que eu quero chegar numa fórmula mais rápida aqui. Isso aqui não vai ajudar muito. Então eu vou fazer o seguinte, vamos considerar agora que a gente está com uma aceleração numa única direção, tá certo? Essa aceleração não é mais constante, mas essa aceleração, quando vista do ponto de vista da aceleração coordenada, ela é uma direção só. Vocês entendem isso? Eu não estou mais escolhendo a aceleração coordenada constante, eu só estou dizendo que a aceleração é só em uma direção. Tá? Então, se isso é verdade, a única coisa que sobra aqui é o 1. Né? Então vai ficar assim, ó, gama a quarta potência, ok? Aqui vai ficar x ponto 1, h 1, x ponto 1. O zero só existe para aceleração própria. Para aceleração coordenada foi o que eu acabei de mostrar lá atrás. Né? Esse cara aqui é zero, identicamente. O ponto é derivado em relação ao tempo. Tá certo? Isso está claro? Beleza, então vamos abrir esse negócio aqui. Isso vai ficar assim, ó, gama a quarta potência. Esse cara aqui ele tem um delta de Kronecker, né, que é basicamente quando desce os índices é o eta. Vamos escrever explicitamente, vai ficar assim, ó, x ponto 1 ao quadrado. Esse cara aqui ele vai ser eta 1 mais u 1 u 1. Todo mundo concorda? Né? O nosso projetor aqui, se eu escrevo H mini, basicamente eu desci um dos índices, esse cara vai virar o eta mini mais o mi, o ni. Todo mundo concorda? Professor, por que você fez esse coisa com 1? Porque eu escolhi que a aceleração é na direção 1. Só isso. Tá certo? Mas quem é esse cara aqui? Eu tinha escrito aqui, né? Esse cara aqui, assim, gama a quarta, x ponto 1 ao quadrado, e aqui vai ficar assim. Quem é o meu 1 aqui? 1, né? E esse cara aqui? Como é que ele fica? Mais gama ao quadrado, né? x ponto 1, x ponto 1. Vocês concordam? Isso não é que ele não gosta, você trocou
Qual sinal? A entrada não é menos 1 ali? Se você usar a assinatura É, 1. se você trocou a assinatura. Não, estou usando sempre a mesma. Que é menos 1, 1, 1, 1. Então seria menos 1. Não, a primeira entrada é o 0, cara. 1 é a segunda entrada. Né? Eu só usei aquela expressão que a gente tinha obtido antes aqui, pessoal, que é o mi é igual a gama x ponto mi. Certo? Se você pegar esse cara aqui ao quadrado, esse cara aqui vai dar 1 sobre raiz de menos x ponto quadrado. Aí que você pegar o quadrado, você vai ver que isso aqui vai dar menos 1. Certo? Bom, e como é que fica esse negócio aqui? Eu vou fazer uma outra hipótese de simplificação. Vou dizer que qualquer velocidade que ele tinha veio dessa aceleração e, portanto, só tem na direção 1. Tá certo? Então, isso diz o que pra gente? Vai ficar assim. Gama a quarta, x ponto 1 ao quadrado. E aqui vai ficar assim. 1 mais x ponto 1 ao quadrado dividido por 1 menos x ponto 1 ao quadrado sobre c ao quadrado. E ele começou parado, ou se ele começou com alguma velocidade, essa velocidade já era só na direção 1. Porque senão aqui no fator gama teria que ter os outros caras. Tá certo? Ok. Então como é que isso fica, pessoal? Espera aí que está faltando alguma coisa. Sim. Esse cara aqui tem que ter c ao quadrado aqui. Ok? Então, se eu multiplico e divido por esse fator aqui, esse cara corta com esse e vai ficar assim. Gama a quarta, x ponto 1 ao quadrado. E aqui vai ficar como, pessoal? Vai ficar 1, vou botar tudo, né? 1 menos x ponto 1 ao quadrado sobre c quadrado, que foi multiplicar e dividir esse cara aqui. 1 menos x ponto 1 ao quadrado sobre c ao quadrado, mais x ponto 1 ao quadrado sobre c quadrado. Esse vai embora com esse cara aqui. Sobra o fator de gama menos 2 aqui. Peraí. Peraí que eu fiz alguma bobagem. Isso, esse cara aqui vai dar um fator de gama quadrado, tá certo? Então vai ficar assim, gama a sexta, x ponto 1 ao quadrado. Certo? Né? Esse cara aqui é um fator de gama, né? Isso aqui é gama menos 2, junto com 4 dá 6. Certo? É bom vocês podem olhar para esse termo aqui, ó, vocês vão aqui, o gama que vai aparecer na frente dele não vai ser gama sexta, vai ser uma coisa tipo gama oitava, tá certo? Então, se você olhar só a direção x, a aceleração na direção x, ela tem uma amplitude bastante diferente do que o módulo da aceleração como um todo, porque o módulo da aceleração como um todo envolve esse termo aqui, né, ao quadrado, menos esse termo aqui ao quadrado, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que existe uma aceleração e essa aceleração ela é positiva e eu vou dizer que esse cara aqui é positivo, tá certo? Então, esse cara aqui é o módulo, eu vou dizer que esse cara aqui, dx ponto, de tal, vai ser gama ao cubo x ponto 1. Tá certo? Essa aceleração aqui, eu poderia botar um módulo aqui se você preferir. Mas eu estou escolhendo essa velocidade positiva. Esse cara está com uma aceleração positiva. Tá certo? Bom. Oi? X 2 pontos. Isso, aceleração positiva. Então pode ser
Não, só estou dizendo que se você analisar, em vez de você tentar pegar o módulo da quadraaceleração, que é o que a gente está fazendo, você pegar só essa componente da quadraaceleração e querer impor que essa componente aqui é constante, você vai ver que o fator gama que vai aparecer não vai ser gama a sexta, vai ser gama a oitava. Quando você tirar a raiz, vai ficar gama ao quadrado, a quarta, que vai ser diferente desse cara que é gama ao cubo, porque o módulo dele envolve menos o quadrado desse, mais o quadrado desse. Esse cara que a gente está trabalhando. E essa combinação extra que se faz agora reduz essa potência aqui. E é isso que vai permitir a gente escrever essa expressão de uma forma simplificada e fazer soluções analíticas disso aqui. Tá certo? Então veja, a gente pode escolher uma aceleração constante, a gente pode escolher essa aceleração constante positiva ou negativa, tanto faz. A gente só teria que botar um menos aqui e tirar o módulo se for constante negativa. Tá certo? Lembrando que, desculpa, o produto dessas coisas tem que ser positivo ou negativo. Esse cara sozinho não pode ser constante, mas esse vezes isso aqui tem que ser constante. Tá certo? Bom, agora, será que a gente consegue uma formulinha simples para esse negócio? O que vocês acham? Ó, o que acontece se eu faço isso aqui? Ó, DDT de gama x1 ponto. Quanto é que dá isso aí? O que acontece se eu faço isso aqui? Ó? Eu vou ter gama x ponto 1 mais gama ponto x ponto 1. Certo? Quem é gama ponto? É igual a DDT de 1 sobre raiz de 1 menos x1 ponto quadrado sobre c quadrado. Certo? Esse cara aqui vai ficar 3 meios e eu derivo o numerador, vai ficar menos 2x ponto 1, x ponto 1, dividido por 1 menos x ponto 1 ao quadrado sobre c ao quadrado, 3 meios. E como estava no denominador já, eu tenho que multiplicar por menos meio. Então é menos meio vezes isso aqui, que é a potência desse negócio que caiu. Isso aqui é derivada interna, tá certo? O 2 corta com 2, o menos corta com menos. Então esse negócio aqui vai ficar x ponto 1, x ponto 1, dividido por 1 menos x ponto 1 ao quadrado sobre c ao quadrado. Até aí tudo bem, pessoal? Estou calculando aquela derivada ali para ver o que acontece. Então, a gente está calculando essa derivada, a gente já tem gama x2 pontos. Assim. DT de gama x1 ponto vai ser gama x1 ponto, mais, aí a gente calculou o nosso gama ponto ali, vai ficar x ponto 1, x ponto 1. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Ah, porque eu esqueci de botar. Ó, eu esqueci de outra coisa. Tá. Esse x gama ponto, ele vem multiplicado por x1 ponto. Tá? É por isso que aqui vai ficar ao quadrado. E aqui vai ficar 1 menos x ponto 1 quadrado sobre c ao quadrado, 3 meios. Ok? Mas veja, eu posso fazer o quê? Eu posso botar o gama em evidência e vai ficar assim. Gama que multiplica x ponto 1. Esse, quando eu tirar o gama em evidência, vai sobrar uma potência inteira disso aqui, né? Então, eu posso multiplicar e dividir, vai ficar 1 menos x ponto 1 ao quadrado sobre c ao quadrado, dividido por
1 menos x ponto 1 quadrado sobre c ao quadrado, que é, né, quando eu tirei a raiz daqui, mais x ponto 1 ao quadrado sobre c quadrado. Onde é que eu esqueci o c? Aqui a unidade está certa. Aqui faltou o c quadrado, tá? Quando eu peguei a derivada da interna, eu esqueci do c quadrado aqui. Ok? Então esse cara aqui sobre c quadrado é x ponto 1 dividido pelo mesmo denominador. X ponto 1 quadrado sobre c quadrado. Bom, o que vai acontecer no numerador, pessoal? Ó, esse cara aqui é gama ao quadrado, então aqui já vai ficar gama ao cubo, tá certo? Esse cara aqui, ó, ele está multiplicando 1, está multiplicando esse fator aqui. Só que aqui ele também tem o mesmo fator que esse cara aqui. Então esse aqui corta com esse aqui. Então vai ficar x ponto 1. Mas o que é isso aqui, pessoal? É módulo de D2 x d tal 2. Então a gente pode escrever esse cara com uma derivada total aqui. Tá certo? Na circunstância em que a gente tem aceleração constante numa direção com um sinal específico, tá certo? E que a velocidade também só tem naquela mesma direção. Quando esses três fatores são verdade, essa expressão aqui pode ser escrita como uma derivada total do tempo coordenado. E é interessante fazer isso em relação ao tempo coordenado porque a gente quer plotar soluções no sistema de coordenadas usual, que é um sistema de coordenadas que a gente vai usar com tempo coordenado e distância própria e assim por diante. Por isso, se eu pegasse qualquer uma dessas condições, eu poderia fazer derivada total. Você não teria uma fórmula tão simples, teria que resolver uma equação mais complicada para encontrar soluções. Não é impossível, tá? Mas aqui para a gente ter uma visão mais clara do que está acontecendo, é bom a gente pegar situações que tenham a solução analítica. Tenham, né, soluções analíticas. Ok. Então vamos lá. A gente tem dt de x ponto sobre raiz de 1 menos x ponto ao quadrado sobre c quadrado. Pessoal, aqui por simplicidade eu não vou botar um 1, tá? No x. Vou chamar o x1 de x, porque a gente vai fazer um monte de continha. Então, para simplificar a vida, o x aqui é simplesmente o x1, tá? Então, esse cara aqui vai ser a nossa aceleração própria, que eu vou chamar de alfa zero. Ok? Eu vou trocar o parâmetro eu vou reparametrizar essa curva para poder simplificar a solução, tá ok? Então, eu vou chamar de x ponto sobre c, eu vou chamar de tangente hiperbólica de lambda. Tá certo? Isso diz pra gente que x ponto sobre c, x ponto ao quadrado sobre c quadrado é tangente hiperbólica de lambda ao quadrado. Ok? Então, nessa troca de parametrização aqui, como é que vai ficar esses meus fatores, né? Eu vou ter 1 menos x ponto ao quadrado sobre c ao quadrado vai ser igual a 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado, só que como é que fica 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado, pessoal? Vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda, que é o 1 menos seno hiperbólico ao quadrado de lambda sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda. Certo? Que é tangente hiperbólica ao quadrado. Mas se eu botar no numerador, a gente sabe que cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico é 1, certo? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda. Eu estou só reparametrizando isso aqui para resolver de uma forma mais simples. Eu quero fazer duas coisas. Eu quero resolver essa equação em termos do tempo coordenado
mas mais conveniente para fazer isso é fazer essa definição desses símbolos intermediários aqui. Certo? Então, como é que fica a nossa expressão aqui, ó? Substituindo essas expressões aqui. Ou seja, eu sei quem é esse cara aqui, é um sobre cosseno hiperbólico. Se eu tiro a raiz desse negócio aqui, vai ficar cosseno hiperbólico. Só que eu pego esse cara aqui e vai ficar assim. D dt de C vezes seno hiperbólico de lambda igual a alfa zero. Todo mundo concorda? Né? Porque esse cara aqui eu divido, multiplico por C, dá o tangente, a tangente tem o cosseno embaixo, mas esse cara aqui multiplica o cosseno em cima, corta, né? O cosseno hiperbólico é sempre positivo, então eu posso tirar a raiz dele sem me preocupar. E agora eu sei relacionar de uma forma mais simples essas duas variáveis aqui, tá certo? Então a gente obtém o seguinte, que seno hiperbólico de lambda menos seno hiperbólico de lambda zero é igual a alfa zero delta t sobre C. Todo mundo concorda? Né? Esse cara aqui ele tem unidade de aceleração, então é distância sobre tempo quadrado. Então, distância sobre tempo quadrado vezes tempo dá distância sobre tempo. Corta com C, dá dimensional. Isso aqui é dimensional também. Então, está todo mundo direitinho, tá certo? Agora, por simplicidade, eu vou escolher esse cara igual a zero. Eu vou dizer só que digamos, a coordenada lambda zero é igual a zero. Tá? Isso eu posso fazer à vontade. Essa coordenada é nova, acabei de introduzir. Eu coloco zero onde for mais conveniente para mim. E agora, como é que a gente faz? Porque, veja, a gente meio que resolveu parte do problema. A gente sabe uma relação possível entre seno hiperbólico e t. Mas a gente quer a relação mais explícita entre esses caras aqui e o nosso x. Tá certo? Então, a gente tem o seguinte. X ponto vai ser igual a alfa zero. Deixa eu ver, só escrever aqui. O x ponto eu já tinha escrito como a tangente hiperbólica. Então, se isso aqui é tangente hiperbólica, como é que fica o cosseno hiperbólico, pessoal? Só por completeza, deixa eu escrever aqui. Né? A gente sabe que cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico é igual a 1. Se eu passo o seno hiperbólico para cá e o 1 para cá, vai ficar esse cara menos 1, tá certo? Espera aí. É 1. Isso. Deixa eu fazer tudo aqui. Fica assim, seno hiperbólico ao quadrado de lambda é igual a alfa 0 delta t sobre c ao quadrado. Isso aqui, como eu falei para vocês, é cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda menos 1. Certo? Que é igual a alfa delta t sobre c ao quadrado. Se eu passo para cá, eu tenho que cosseno hiperbólico de lambda é igual a 1 mais alfa. Isso aqui é sempre positivo, sempre maior que 1. Isso aqui é sempre positivo, sempre maior que 1. Está tudo consistente. Tá certo? Agora sim eu posso escrever o meu x ponto de forma mais direta. E obtenho que x ponto vai ser igual a alfa 0 delta t. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Cadê meu c? Ah tá, o c já cortou do outro lado. Dividido por raiz de 1 mais alfa 0 quadrado delta t ao quadrado sobre c ao quadrado. Ok? Todo mundo concorda com isso aqui? Né? Esse cara aqui, ó, é a tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica é seno sobre cosseno. O seno está aqui, o cosseno está aqui. Eu divido um pelo outro. Esse c aqui corta com o c que eu tinha aqui. Tá certo?
e fica assim. Ok? Mas, pessoal, vocês conseguem ver que isso é uma derivada total? Isso aqui é d dt de C2 sobre alfa zero, raiz de 1 mais alfa zero quadrado, delta t ao quadrado sobre c ao quadrado. Todo mundo consegue ver isso? A derivada da raiz vai ficar menos 1, então a raiz de cima fica embaixo. A derivada desse cara aqui em relação a t, da delta t, dá 2 delta t, corta com 2 aqui da raiz. O alfa ao quadrado corta com esse alfa daqui e o c ao quadrado corta com c, que vai sair daqui da derivada total, da derivada da interna. Tá certo? Mas o que isso diz pra gente, pessoal? Eu posso jogar para o outro lado, isso diz pra gente que d dt de x menos, ou integrar dos dois lados, tanto faz, como vocês querem pensar nisso. Integrar dos dois lados logo. Tá certo? Então, se eu integro os dois lados, como é que fica, pessoal? X é igual a x0, tá certo? Então, se eu integro esse cara aqui de um tempo zero até um tempo t qualquer, vai dar x menos x0, só que eu joguei o x0 para cá, mais a integral desse cara aqui. Mas esse aqui, a integral da derivada, é o próprio cara. Só que o que é o delta t? O delta t já é t menos t0. Quando eu calcular em zero, dá zero, tá certo? Então vai ficar assim. C2 sobre alfa zero, isso, raiz de 1 mais alfa zero ao quadrado, delta t ao quadrado sobre c ao quadrado, menos esse cara calculado em t0, mas isso aqui dá zero, então vai ficar só c ao quadrado sobre alfa zero e só. Ok? E aí, pessoal, isso aqui faz sentido para vocês? Ou seja, esse aqui é a trajetória coordenada de uma partícula com módulo do quadrimomento aceleração própria constante. Uma partícula que tem velocidade inicial só na direção 1. Isso aqui é a função horária de uma partícula que tem a quadriaceleração, o módulo da quadriaceleração constante. E que só tem velocidade na direção 1. O que vocês acham? Isso aí parece uma partícula... Porque assim, para baixas velocidades, isso aí tem que ser o resultado que vocês estão habituados. O que a gente teria que encontrar aqui? Na direção 1? É porque desde partida eu coloquei x1 igual a x. Só para não botar tanto umzinho aqui e confundir vocês. Então aqui a única direção que a gente tem é a direção 1. Certo? Não tem velocidade inicial. Não tem. Não tem velocidade inicial. Tá, então esse termo ali deveria ser só aceleração, né? Da aceleração. Tá aqui, ó. Aceleração. Essa é a aceleração própria? Esse é o alfa zero, é o módulo, né? Lembra que isso aqui é o módulo da quadriaceleração. Então, alfa zero é o módulo da quadriaceleração, que eu estou escolhendo como uma constante. E aí? Você colocar em evidência. Colocar o quê? Evidência. Esse C ao quadrado dividido pelo alfa zero. Tá bom, posso. Mas a questão é, como é que eu vejo que essa expressão faz sentido para baixas velocidades? Uma coisa ali vai sumir, né? Ou não sumir, vai simplificar. Quem eu expando aqui para encontrar isso? Quem que vai ser pequeno? Ó, esse fator aqui, ó, ele tem que ser bem grande, ele tem que ser bem pequenininho se você tiver numa situação subrelativística, né? Então, se eu expando esse cara aqui, como é que vai ficar a minha expressão? X é igual a x0 mais... Se eu expandir esse negócio, vai ficar assim, c ao quadrado sobre alfa zero. Aí, a expansão disso, se é de Maclaurin, é tomar esse cara todo igual a zero, então vai dar 1, que é a raiz de 1. Depois a derivada desse cara em relação a epsilon, tomada em epsilon igual a zero, então vai cair um fator de meio.
certo? E vezes esse cara aqui. Então vai ficar assim, alfa 0 ao quadrado, delta T2 sobre C2. E eu tenho menos esse cara aqui, C2 sobre alfa 0. O que vai acontecer? Esse cara vai embora com esse cara aqui. E vai sobrar o quê? 1/2 de alfa. Então, esse cara aqui, ó, ele está imitando o que a gente conhece como um movimento uniformemente acelerado. Tá certo? Então, é mais uma indicação de que você setar a quadriaceleração constante é digamos, aquilo que é fisicamente razoável, porque é que se reduz ao movimento uniformemente acelerado que vocês já conhecem antes. E esse cara vai ser exatamente a aceleração uniforme que a gente faz no caso não relativístico. Onde que eu poderia deixar a velocidade zero diferente, pessoal? Eu joguei V0, né, a velocidade inicial eu joguei fora. Onde é que eu poderia deixar ela? E aqui, né? Eu joguei fora aqui, e aí a hora que eu fui fazer essa igualdade aqui, sobrou só esse termo. Senão eu teria um outro termo aqui, eu teria que integrar também. É um pouco mais complicado, mas daria para colocar aqui também, certo? E apareceu o V0T, exatamente. Exatamente. Mas que tipo de movimento esse negócio faz? Se você pensar agora que está passando um tempo muito grande, essa partícula está acelerando, está aumentando a velocidade e assim por diante. O que acontece quando esse cara fica muito grande? Você não pode fazer expansão, mas você pode fazer uma outra coisa. Você pode ignorar um, fazer o tamanho, fica presível a parte inteira, grande. Isso, é mais ou menos essa ideia. Só que agora, em vez de fazer esse cara pequeno, eu vou fazer esse cara grande. Aí como é que eu faço a expansão para esse cara grande? Eu vou tirar ele em evidência, vou deixar um sobre ele aqui e a gente faz a expansão. Então vai ficar assim, ó. X igual a x0 mais... Cadê você? Aqui. C2 sobre alfa 0. Aí eu já vou tirar ele aqui, vai ficar assim, ó. Raiz de alfa 02 delta T2. Isso aqui é basicamente módulo, né? Mas eu vou deixar assim bonitinho. E aqui vai ficar assim. Raiz de 1 menos 1 sobre alfa 02 delta T2 sobre C2, né? Mais 1. Todo mundo concorda com isso? Menos C2 sobre alfa 0. Tá? Só que eu estou dizendo agora que esse número é um número muito pequeno. Quando eu faço isso aqui, como é que fica a nossa expressão? X igual a x0 mais... Então, o primeiro termo da série vai ficar simplesmente... esse cara aqui vai cortar com esse, vai ficar C. Esse cara vai ficar alfa 0. Esse cara vai ficar módulo de delta T. Tá? Eu só estou simplificando esses... Espera um pouquinho, esse cara vai embora. Qual que você vai escrever? Eu vou pegar esse primeiro pedacinho aqui da minha expressão e vou simplificar. Então, C quadrado corta com esse C aqui, fica só C. Esse alfa 0 corta com esse alfa 0 que está ao quadrado aqui, eu já tinha escolhido ele positivo. E aqui fica módulo de delta T. Ok? Agora, esse termo aqui, ó, o primeiro termo da expansão é 1. Né? Depois é a mesma coisa, 1/2 vezes esse cara aqui. 1 sobre alfa 0 quadrado delta T ao quadrado sobre C ao quadrado. Que é um número pequeno. Tá certo? Menos C ao quadrado sobre alfa 0.
Isso aqui faz sentido para vocês, pessoal? Espera aí. Espera um pouquinho. Que tinha aqui? Espera aí. O que eu fiz de bobagem? Espera um pouquinho. Porque esse número aqui é um pouco maior que 1, né? Mas tinha que ser um pouco menor que 1. Peraí. O que eu fiz? Vocês entendem o meu problema aqui? Basicamente é que se eu tivesse 1 exatamente aqui, seria o momento que esse cara acelerou, está tão próximo da velocidade da luz que ele está se movendo simplesmente c delta t. Ou seja, você acelerou a partícula até ela ficar ultra-relativística. Mas isso nunca pode acontecer exatamente. O que tem que acontecer é que ela pode acelerar muito, mas sempre ficando com velocidade ligeiramente abaixo da velocidade da luz. Tá certo? E aqui ela está ligeiramente acima da velocidade da luz. Eu estou vendo onde é que eu errei. Não, tudo bem. Digamos, a dificuldade... A aceleração é constante, tá certo? Mas o efeito dessa aceleração constante, ela tem que ser cada vez de aumentar a velocidade menos, de forma a nunca chegar na velocidade da luz. E aqui, como fica esse treco? O que eu estou errando? Tá vendo? Parece que ele andou a velocidade da luz um pouco mais, em vez de um pouco menos. Que bobagem. Porque aí esse cara está andando 1 mais epsilon, não 1, porque tinha que ser menos 1 aqui, para a velocidade efetiva ser c vezes 1 menos alguma coisa, entendeu? Porque aqui está vendo que a velocidade da luz efetiva está sendo c vezes um número um pouco maior que 1, tinha que ser c vezes um número um pouco menor que 1. Você fez aquele cara pequeno, você cortou, né? Aquele 4 vezes vai ter que cortar também. Não, aquele é um fator constante, ele não vai fazer muita diferença para a gente, não. Onde que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui? Então... Pessoal, eu vou pensar direitinho aqui o que eu errei. Provavelmente é só um erro de interpretação. Oi? No 1 ali no primeiro, não tinha que ser meio, por causa daquele meio? Quando você joga pra... O meio da expansão da raiz, né? Professor, a expansão é do mesmo jeito que qualquer lá? É porque eu estou chamando isso aqui tudo de epsilon. Eu estou dizendo que isso aqui tudo é um número pequeno. Bom, depois eu vou pensar direitinho. O que eu estou fazendo? O C, não, sobra um C, mas sobra um gama também, né? Lá em cima. Sobra. Não sobra. Não, porque a raiz corta com um quadrado aqui. Eu vou pensar e eu digo para vocês. Provavelmente alguma bobagem que eu não estou conseguindo interpretar agora corretamente. Tá certo?
Bom, a gente viu então que tem essas duas consequências, né? A gente teria que ter visto, isso aqui a gente viu claramente, que a gente reduz o movimento uniformemente acelerado para baixas velocidades, e para altas velocidades a gente teria que mostrar que a gente está assintoticamente chegando na velocidade da luz, vezes um fator aqui que seria uma velocidade efetivamente, velocidade da luz efetiva pequena. Quer ver? Eu acho que tem um jeito melhor de fazer essa conta. Deixa eu fazer de um outro jeito aqui. Quer ver? A gente faz assim, ó. X menos x0 vai ser igual. Aí eu já vou botar assim, C2 sobre alfa 0. E aqui eu vou deixar do jeito que está. Vai ficar raiz de 1 mais alfa 0 quadrado delta t quadrado sobre c quadrado menos c, aqui eu já botei em evidência, menos 1. Certo? Aqui, deixa eu ver se é assim. Eu pego aqui e multiplico por raiz de 1 mais alfa 0 ao quadrado, delta t quadrado sobre c quadrado, mais 1, e divido pela mesma coisa. Raiz de 1 mais alfa 0 ao quadrado, delta t quadrado sobre c ao quadrado, mais 1. Certo? Aí como é que fica o de cima? Porque isso aqui já vai fazer conexão com o que a gente estava fazendo antes. Então vai ficar assim, ó. X menos x0 vai ser igual. Aí o c ao quadrado sobre alfa 0. Então como é que fica o numerador, pessoal? Ó, isso aqui é um número menos 1 vezes o mesmo número mais 1. Então isso aqui vai ficar esse número ao quadrado menos 1, certo? Então vai ficar 1 mais alfa 0 ao quadrado delta t quadrado sobre c ao quadrado menos 1. Então corta 1 com 1, fica só esse cara aqui, dividido por raiz de 1 mais alfa 0,2 delta t2 sobre c2 mais 1. Ok? Deixa eu ver se está mais fácil de interpretar agora. Porque agora a gente se livrou desse cara aqui. Talvez vocês tenham razão. Talvez eu não podia simplesmente desconsiderar esse, porque no limite que eu estou fazendo, esse número aqui é muito grande, né? Eu acho que você tem que colocar em evidência ali dentro, você vai cair nesse cara. Eu acho que agora vai dar certo. Quer ver? Ó? Esse cara fica assim, C2 sobre alfa 0. Aqui vai ficar simplesmente alfa 0 quadrado, corta esse cara com esse cara aqui. O c quadrado corta com esse cara aqui e fica delta t quadrado, certo? E no numerador vai ficar essa brincadeira toda aí, né? 1 mais alfa 0 ao quadrado delta t quadrado dividido por c quadrado mais 1. Opa, mais 1 está aqui. Quando esse número aqui é muito grande, então eu vou ter esse cara mais 1 é ele mesmo, tira a raiz, mais 1 é ele mesmo de novo, então vai ficar o primeiro termo vai ficar igual e o próximo termo vai ficar como? Deixa eu fazer aqui direitinho. Então vai ficar assim, deixa eu fazer aqui. Esse cara vai ficar alfa 0 delta t, deixa eu ver se cortou ele, tá. Isso, alfa 0 delta t ao quadrado, dividido por raiz de alfa 0, deixa eu botar fora da raiz, vai ficar alfa 0 sobre c, módulo de delta t, raiz de 1 sobre alfa 0 ao quadrado, delta t ao quadrado, sobre c ao quadrado, mais 1, mais 1. Tá certo? Agora eu faço aquela mesma expansão que eu fiz antes, eu faço aqui embaixo. Vai ficar alfa 0,
ΔT ao quadrado. É complicado. Então vai ficar alfa 0 ΔT dividido por C mais 1. E agora sim. Tá. Pessoal, então eu só fiz aquela primeira aproximação aqui, ó, e eu botei o termo, deixei só o termo de 1 aqui e joguei esse termo aqui fora, tá certo? Eu teria mais um termo aqui, mas ele seria de ordem maior ainda, tá certo? Seria ordem quadrática aqui, por isso que eu só deixei esse termo aqui, ok? Então, isso está certo. Então, se eu faço a expansão do denominador, para esse cara aqui grande, como é que vai ficar? Alfa 0, ΔT ao quadrado, dividido por alfa 0 módulo de ΔT sobre C, 1 mais, aí sim, 1 dividido por alfa 0 módulo de ΔT sobre C. Tá certo? Agora, o que vai acontecer? Esse cara aqui corta com esse cara aqui, vai ficar módulo de ΔT, esse cara corta com esse, vai ficar assim, C ΔT, que é esse C vem para cá, o ΔT fica o módulo, e aí sim, a expansão desse cara aqui para esse epsilon pequeno vai ficar 1, menos, porque a derivada aqui agora é de 1 sobre alguma coisa, tá certo? Então, menos 1 sobre alfa 0, módulo de ΔT sobre C. Tá certo? Então, aquilo que eu estava querendo mostrar para vocês. Se eu faço a expansão corretamente agora, levando em consideração que esse termo aqui também é muito grande, coisa que eu não estava levando corretamente antes, eu vou obter que a minha propagação é dessa forma, né? Ou seja, quase a velocidade da luz, só que se você pensar que c vezes isso aqui é a velocidade efetiva, isso aqui é sempre uma velocidade, por mais que o ΔT vai crescer para... Né? Só quando o ΔT for exatamente infinito, que esse cara aqui vai ser zero e a velocidade da luz é igual a c. Certo? Então esse cara só acelera em c exatamente quando o tempo passado foi infinito. Exatamente. Senão sempre tem uma correção aqui, ele é sempre um pouquinho antes da velocidade da luz. Pessoal, ficou claro? Isso aqui é o que eu acabei de fazer, eu fiz agora de cabeça, talvez alguns passos tenham ficado muito rápidos, mas ficou claro o que eu fiz? Eu simplesmente, para levar em consideração esse termo aqui, eu escrevi isso aqui como um quadrado, né, de um a menos b vezes a mais b, e aí multipliquei e dividi por isso aqui, tá certo? E aí a expansão aqui embaixo, o que eu fiz foi expandir essa raiz aqui, botando esse termo aqui em evidência, que é essa expansão aqui, só que esse cara aqui, quando eu faço a expansão, eu tenho o primeiro termo que é 1, e o próximo termo já seria esse cara aqui, ficaria um termo ao quadrado. Para não ter esse termo aqui, seria ao cubo, na verdade, teria esse cara ao cubo. Para não ter esse cara aqui ao cubo, eu fiz eu só peguei o primeiro termo e depois expandi ele de novo aqui, tá certo? Você fazer isso só colocando aquele cara lá fora no meio, você cairia na mesma coisa? Eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso, cara. Quem que você quer botar? Dentro desses parênteses, tipo, manipula esse C ao quadrado por aceleração própria para ficar ali dentro. Será que a gente cairia de volta nessa expressão? Você pode tentar. Eu não entendi exatamente os passos que você está propondo, mas, sim, a expansão tem que dar certo independente de como você faça, né? Isso. Bom, e como eu estava falando para vocês, a gente viu então que isso aqui tudo dá um tipo de aceleração consistente. Ou seja, se você impõe que o módulo da sua quadra-aceleração é uma constante, você não chega a resultados não físicos, pelo menos no sentido de velocidades maiores que da luz e energias infinitas, tá? Agora, que tipo de movimento isso aqui faz? Porque está um pouco difícil de ver que tipo de curvas isso aqui vai gerar para a gente quando a gente for fazer um gráfico de evolução temporal mesmo. Né? A gente sabe. Se eu pego aqui um gráfico do espaço e tempo, então eu tenho o meu tempo aqui, eu tenho o meu espaço aqui, eu sei que aqui é a velocidade da luz, eu sei que as minhas partículas físicas vão fazer curvas assim. Se elas estiverem com velocidades constantes, elas vão fazer isso aqui. São minhas partículas físicas, tá certo? E agora, e essa partícula com essa aceleração própria? Que tipo de curva elas vão descrever, né? Então a gente pode voltar ali para trás e vai fazer o seguinte: x menos
x0 ao quadrado. Aí eu vou simplesmente levar ao quadrado, vai ficar assim. C a quarta alfa 0 ao quadrado. E aqui eu vou ter raiz de 1 mais alfa 0 ao quadrado, delta t ao quadrado, sobre c ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Tá certo? Como é que fica isso, pessoal? Quadrado do primeiro. Quadrado do segundo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é essa raiz aqui. Então, 1 mais alfa 0 ao quadrado, delta. Ok? Mas o que é aquela... O que é isso aqui? Quem é esse termo aqui? É o próprio x menos x0, né? Ou seja, né? Só para lembrar. Deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui. Tem aqui, né? Ah, não, mas tem do jeito esquisito. X menos x0, cadê você? Onde é que eu tinha escrito aqui? C2 sobre alfa 0, raiz de 1 menos alfa 0 ao quadrado, pt ao quadrado, sobre c ao quadrado, menos 1. Certo? Então eu posso pegar e fazer o seguinte. Peraí. X menos x0 vai ser igual a mais c ao quadrado sobre alfa 0 é igual a essa raiz aqui. C ao quadrado sobre alfa 0 mais alfa 0 ao quadrado delta t sobre c2. Certo? Então eu posso usar essa expressão aqui para substituir aqui. O que eu vou encontrar? Espera aí. Isso, tá. Então, deixa eu substituir tudo aqui. X menos x0 ao quadrado vai ficar C a quarta sobre alfa 0 ao quadrado. Eu vou ter 1 mais, cara, que alívio, né? Que é o quadrado daquele cara ali. Eu já vou botar aqui 2. Aí eu tenho menos 2 vezes, certo? Menos 2 vezes essa raiz aqui. E a raiz, ela vai ser alfa 0 sobre c ao quadrado, x menos x0. Né? Então, eu passei só esse cara para cá, e aqui vai ficar mais 1. Onde que tem o delta t? Qual raiz, cara? Aqui não tem raiz. Aqui, o que tem? Ah, aqui é quadrado, sim. Tá. Então deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Passou, cortou. Ok. Então como é que vai ficar aqui, pessoal? Esse menos 2 vezes 1
Então corta esse cara com esse cara aqui e sobra só isso aqui, certo? Então vai ficar assim, x menos x0 ao quadrado igual. Ó, esse aqui vai cortar esse com esse cara aqui vai ficar assim, c ao quadrado delta t ao quadrado. Olha que legal, x menos x0 ao quadrado, x0 menos x0, 0 ao quadrado, né? Ou seja, o delta aqui, o mesmo delta aqui, que é o que a gente estava habituado a encontrar, só que a gente tem esse termo extra aqui, que vai ficar como? Cadê você? Menos 2c quadrado sobre alfa 0, x menos x0. Ok? Então lembra, isso aqui é o cone de luz que vocês estão acostumados em Minkowski puro, quando você está fazendo coisas, transformações de Lorentz, tá certo? Só que agora eu tenho esse termo extra aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Né? Quando eu pegar esse cara aqui, corta com esse, fica só ao quadrado, esse cara corta com esse cara aqui, o 2 fica, e eu tenho isso aqui. Ele se abre. Ele faz tipo assim, ou talvez ele faz assim, porque o cone de luz lá que a gente vê, ele é. Não sei como é que eu vou explicar, mas ele é tipo uma reta, assim, o ângulo dele é uma reta. Isso. Talvez ele faça assim quando ele acelera. É o contrário, né? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai. Bom, é que ele tem uma aceleração, ele tem uma velocidade aqui qualquer, né? E essa velocidade vai aumentando, então ele vai se aproximando aqui assintoticamente desse negócio, tá vendo? Então ele vai fazendo isso aqui mesmo, é de dentro para fora. Isso, mas ele vai se abrindo com uma assíntota em 45 graus. Tá certo? A gente ainda pode fazer o seguinte, a gente ainda pode escrever esse cara assim, ó. Eu passo para cá, escrevo como um quadrado total, vai ficar assim. X menos x0 mais c ao quadrado sobre alfa 0 ao quadrado menos c ao quadrado delta t ao quadrado igual a c à quarta sobre alfa 0 ao quadrado. Certo? Então eu só peguei esse cara aqui, ó, passei para cá, tá vendo? Aí tem o quadrado de um, duas vezes um vezes o outro, mais o quadrado do outro, eu tive que somar e subtrair o quadrado do outro, que é o quadrado desse cara aqui, tá certo? Por isso que apareceu esse novo termo aqui. Então vocês veem que o movimento está dentro ainda desse cone de luz, mas ele vai só se aproximando dessa abertura de 45 graus. Ok? Agora, como é que fica o tempo próprio nessa brincadeira toda? Deixa eu ver se dá tempo. Tá. Detal. Então isso aqui a gente já sabe que é 1 menos x ponto quadrado sobre c ao quadrado dt. Mas quem lembra quanto é que é isso aqui? A gente fez a continha, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Detal é igual a dt sobre cosseno hiperbólico de lambda. Certo? Daquele parâmetro auxiliar lá. Só que a gente tinha visto o seguinte. Vou pegar a expressão que a gente tinha antes. Relacionando as duas coisas, né? Cadê você? Né? Lembra, a gente tinha encontrado isso aqui, foi assim que a gente integrou a expressão. A gente tinha d dt de seno hiperbólico de lambda
Foi essa equação que a gente integrou e a gente botou a velocidade inicial igual a zero e tal. E esse cara aqui vai ser igual a alfa zero sobre c. Vocês lembram disso aqui? Só que agora a gente pode usar essa expressão para encontrar quem é o lambda ponto, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Lambda ponto, cosseno hiperbólico de lambda, igual a alfa zero sobre c. Todo mundo concorda? Isso. Então, eu derivei o seno hiperbólico, deu o cosseno hiperbólico, derivei o lambda em relação ao tempo, e agora eu obtive, né, essa expressão aqui. Se eu substituo aqui de volta, o que fica aqui, pessoal? Vai ficar assim, né? dt dividido, o cosseno hiperbólico vai ser alfa zero sobre, vou botar assim, alfa zero sobre c vezes lambda ponto. Certo? Mas isso aqui é igual a quê? Vai ficar c lambda ponto dt dividido por alfa zero. Certo? Então, quem é o nosso tempo próprio? Né? Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é d lambda dt dt. Isso aqui é d lambda. Então, d tal é igual a c sobre alfa zero d lambda. Então, na verdade, aquele lambda que a gente introduziu lá atrás, ele já é um termo proporcional ao tempo próprio, que foi tornado sem dimensão com essas constantes aqui. Isso aqui faz sentido para vocês? Lembra, esse cara é aceleração, então é distância sobre tempo quadrado. Então, como é sobre tempo quadrado e aqui é distância sobre tempo, sobra um tempo aqui, tá certo? Então você vê que esse cara aqui tem dimensão de tempo, isso aqui tem dimensão de tempo, isso aqui é sem dimensão, tá certo? Então, basicamente, o seu lambda é o tal dividido por essa unidade aqui. Seu lambda é uma palavra, mas você para uma igual a função só, é uma variável, uma outra função. Isso. Então, ó, aceleração vezes tempo dá velocidade, velocidade sobre velocidade dá um cara sem dimensão. Certo? Então, isso aqui corrobora o nosso movimento hiperbólico. A gente vê que as coisas são todas dadas em termos de senos e cossenos hiperbólicos. Ok. Bom, agora a gente tem pouco tempo, não dá tempo da gente fechar essas coisas. Tá. Tem um monte de coisa interessante agora que a gente vai ver, que a gente vai construir um sistema de coordenadas baseado em observadores acelerados. E a gente vai dar um jeito de preencher o espaço-tempo inteiro com ele. A gente vai ver que a gente não consegue preencher o espaço-tempo inteiro, fica sobrando um pedaço. E esse pedaço que sobra, ele é inatingível. Ou seja, você não consegue chegar nessa região, dado que você é um desses observadores acelerados. E isso vai te dar basicamente um horizonte, tá certo? E esse horizonte é o que dá vários efeitos relativísticos interessantes quando se faz teoria de campos relativística, né? Então, Esse espaço é inacessível fisicamente. a gente vai discutir na próxima aula. Tem que ver os detalhezinhos de como a gente constrói o sistema de coordenadas para entender o que significa exatamente ele ser inacessível. Não vai dar spoiler? Não. Não, porque tem muito detalhe para falar antes de chegar lá. Então,